Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal dos Segredos do RH. Eu sou o Márcio e vou fazer uma aula bem específica aqui para o pessoal que está fazendo processo seletivo de estágio do Bradesco agora em 2024. É um processo que é muito concorrido, até porque tem várias oportunidades. É um ótimo começo de carreira, né? Você entrar numa empresa bem consolidada, com um programa de estágio muito bem estruturado e que vai te ajudar a iniciar a carreira com o pé direito, né? Então vamos lá. Você tem que aprender o que você vai. Primeiro, o que enfrentar numa dinâmica de grupo e, óbvio, como se destacar. Vou te ensinar algumas estratégias, né? Além da dinâmica e da entrevista, eu também vou te ensinar uma coisa que vai fazer você se diferenciar demais dos outros candidatos, né? Você vai aprender como fazer um pitch incrível. Você tem que saber como se vender. Esse é o grande ponto, né? A maioria esmagadora dos meus alunos que fazem a consultoria comigo se queixam dessa questão. Cara, eu não sei me vender, eu não sei vender as minhas experiências, o que eu já passei, o que eu não passei. Eu tenho poucas experiências, meu Deus, nunca vou ser contratado. Calma, você vai aprender tudo aqui, você vai entender as estratégias que eu utilizo junto aos meus alunos e a forma como você também vai utilizá-las para poder passar. Então você tem que ficar comigo até o final do vídeo. Não adianta pegar dicas soltas. Isso não é um vídeo com diquinhas. É um vídeo para te ensinar de fato. Se você quer passar, fica até o fim, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito, muito e muito. E claro, curte o vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve no nosso canal, que aí você também me ajuda, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, você tem que saber o que é avaliado numa dinâmica de grupo, beleza? A gente já vai partir assim, agressivo, direto ao ponto. Não tem muita conversinha aqui não. Então, o que é avaliado numa dinâmica de grupo? Primeiro, o trabalho em equipe, né? Porque senão não faria sentido te colocar numa dinâmica de grupo. O cara quer saber como é que você vai trabalhar em equipe para resolver uma situação. A dinâmica de grupo, você vai ter uma proposta de trabalho para que você ou resolva alguma coisa ou crie alguma coisa para aquela empresa. E depois, obviamente, você vai apresentar isso para os gestores. Então, trabalhar em equipe é o primeiro grande ponto que eles vão avaliar em você. E o que significa trabalhar em equipe? Por exemplo, você ter uma participação ativa. Né? Você não pode ser aquela pessoa que fica ali tímida, calada, no cantinho. Não dá mais para ser tímido, né? Nesse sentido. Ah, Márcio, mas eu sou muito tímido. Então você vai prestar atenção nessas estratégias que eu vou te ensinar, porque você vai começar a pegar alguns pontos que vão começar a reforçar as suas principais características, as melhores. Você vai ganhando confiança para você participar mais, porque você tem que ter uma participação ativa. Só vendo você em ação que vão poder julgar se você está apto ou não a entrar naquela empresa, né, para poder assumir aquele cargo. A tua participação ativa exige que você fale. Mas também você tem que aprender a ouvir. Tem gente que confunde a dinâmica de grupo com vencer o seu grupo. Não é para você vencer o seu grupo. Você pode até ser um líder daquele grupo, mas você não precisa vencer o seu grupo. Você tem que construir algo junto com aquelas pessoas para apresentar para os gestores. Esse é o grande ponto. Então você também tem que ouvir a ideia das outras pessoas para vocês construírem em conjunto. Você tem que ouvir a ideia das outras pessoas porque em alguns pontos elas podem ter pensamentos melhores que os seus, ideias melhores. E tudo bem. Sabe por quê? Porque você tem que escolher o que é o melhor para a empresa. Por exemplo, no caso do Bradesco, se eles exigem que você crie uma nova tecnologia, um novo aplicativo, uma nova forma de se relacionar com o cliente, cada um tem uma percepção diferente. O que é melhor para você pode não ser melhor para o outro. O outro pode ter uma necessidade que você nunca pensou. Então você tem que saber o que ouvir. E quando você sabe ouvir e concatena as ideias, as suas, com os outros candidatos, você é muito bem visto pelos gestores. Né? Todo mundo quer trabalhar com pessoas que saibam trabalhar em equipe, que saibam falar, que saibam ouvir, trocar ideias. Esse é o melhor comportamento possível. Beleza? Organização, olha só. Se você nunca fez uma dinâmica de grupo, você tem que entender o seguinte, que no meio da dinâmica, né, que você vai ter ali 30, 40 minutos, uma hora, as pessoas ficam tensas, nervosas, e elas tendem a falar de maneira desordenada. Tem pessoas que atropelam os outros. Então, você precisa ser uma pessoa esperta e já iniciar isso organizando o grupo. Como é que você vai organizar o grupo? Você vai chegar e pode utilizar, por exemplo, uma ferramenta com alguns pontos que são fundamentais num projeto. Por exemplo,
Se você vai fazer um novo aplicativo, digamos que seja isso, né? Que isso está muito na moda. O banco está exigindo que você faça um novo aplicativo, né, para pessoas idosas. Estou chutando aqui. Então você tem que pensar, pô, o meu público-alvo já está definido, são pessoas idosas. Com que objetivo eu tenho que criar um aplicativo? Quais são as facilidades que essas pessoas estão procurando? Você concorda comigo que pessoas jovens podem estar procurando, e têm uma chance maior de estar procurando facilidades diferentes de uma pessoa que é idosa? De repente, essa pessoa idosa, ela quer utilizar 3 ou 4 serviços do banco. Enquanto você, que é mais novo, está precisando de outros tipos de ferramenta. Tá? Eu não estou falando que as pessoas idosas precisam de mais ou de menos. Eu estou dando um exemplo aqui. Tá? Então você tem que pensar, o que aquele grupo de pessoas, o que aquele nicho está esperando dessa solução do banco? Então as pessoas precisam, e aí você define, elas estão em busca de, qual é o objetivo daquelas pessoas? Tal, 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 tal e tal. Beleza. Depois disso, você tem que pensar numa coisa que você vai ver que isso é muito importante. A experiência que aquelas pessoas estão esperando. Porque não é só assim, essas pessoas querem, esse nicho quer pagar boletos de uma maneira mais rápida. Não é só isso. Não é só pagar boleto. Todos pagam boleto. Concorda? Que todos os aplicativos você tem a chance de pagar boleto. Mas como é que você pode fazer isso? De uma maneira mais rápida, mais interativa, mais fácil, para que aquelas pessoas tenham a vontade de escolher o seu banco. Eu trouxe algumas manchetes aqui, você vai ver o porquê que as pessoas escolhem os bancos. O que faz uma pessoa escolher entre um banco e outro. Então é importante você ter essa visão. Eu até me antecipei e pulei um ponto aqui, né? Que é a sua capacidade de resolver problemas. E a sua capacidade de resolver problemas passa sempre pelo conhecimento. Você pode ser ótimo em resolver vários problemas, mas se você não tem conhecimento sobre a empresa e sobre o mercado que ela atua, não tem como. Não tem como você mostrar toda a tua capacidade ali na dinâmica de grupo. Você concorda comigo? Se você odeia futebol, não sabe nada sobre futebol e está conversando com pessoas que estão falando sobre futebol, você com certeza não vai conseguir se inteirar sobre o assunto, não vai trazer ideias interessantes, porque não é um tema que você tenha conhecimento. Mas quando você vai participar de um processo seletivo, você obrigatoriamente precisa ler. O que essa empresa faz? Para quem ela faz? Que soluções ela entrega? E isso é importante. Beleza? E dentro da dinâmica, a gente vai falar ali um pouquinho mais à frente, você precisa saber se vender no pitch. Várias dinâmicas propõem que você faça um pitch no início. E o pitch pode ter, que é uma apresentação pessoal, você pode ter 1 minuto. Sim, 1 minuto. É muito rápido mesmo. 1 minuto e meio, 2 minutos. Então você tem que saber se vender. Você tem que ser direto, claro, objetivo. Beleza? Então é o seguinte, como é que você começa as suas pesquisas? Você vai ter que procurar notícia. Escreve o nome da empresa, escreve inovação tecnológica, escreve o que está envolvido de fato. Por que uma pessoa escolhe entre um banco e outro? Olha aqui, isso tudo foi de site que eu tirei. Bradesco inova, essa aqui é recente, 4 de 3 de 2024. Bradesco inova com Pix pelo WhatsApp. Saiba como funciona essa nova funcionalidade. Pô, Pix pelo WhatsApp? Do banco? Como assim? Tá, mas o que muda? Qual é a diferença? De eu entrar num aplicativo do próprio banco ou fazer pelo WhatsApp? Será que isso gera mais segurança ou insegurança? Será que as pessoas vão ter medo de utilizar isso? Ou não? Isso vai ter algum tipo de um nível de segurança a ponto das pessoas falarem, cara, vou utilizar, vai ser muito mais fácil. Tem que pensar nisso tudo. Outra, olha isso. O Banco Central quer acabar com aplicativos de vários bancos e entregar uma nova experiência. Que nova experiência? Se você ler a matéria, você vai ver que eles querem criar um super aplicativo com várias funcionalidades. Inclusive para pagamentos com cartão de crédito, que você vai ter uma ideia maior do fluxo de caixa que você vai ter ao longo do tempo referente às futuras cobranças. Outra, como bancos podem gerar lealdade através da experiência do cliente. Foi o que eu falei, experiência do cliente, facilidade. Eu quero pagar as coisas, programar, fazer débito automático na minha conta. Eu quero que essas coisas sejam simples, rápidas, fáceis. Eu não quero perder tempo com isso. Né? Como melhorar a experiência do cliente no setor bancário? Aqui, até no site da SAP.
O futuro do setor bancário passa pela experiência. Isso foi do ano passado. Então você precisa procurar isso, porque você está entendendo que tudo fala sobre experiência? Eu tenho centenas de alunos aprovados. Se vocês soubessem o quanto mudou a percepção desses alunos, por exemplo, quando eles fizeram processo seletivo da Coca-Cola, da PepsiCo, da Ambev, do Banco Itaú, da Nestlé, quando eles começaram a pensar sobre a experiência das pessoas com quem eles estavam se conectando, né, com os consumidores, com os clientes, o teu grande pulo para você se destacar naquele momento, para gerar novas ideias, para você começar a pensar com a cabeça da empresa, é isso. Você vai ter que olhar para a parte da experiência e pesquisar sobre essas coisas. Pesquisar, pesquisar, pesquisar. A gente quer funcionalidade, quer coisa rápida. Beleza? Vamos lá. Claro que você também tem que saber sobre a empresa. Você vai entrar no site da empresa, você vai ler as coisas. Óbvio que você vai ter que ler sobre o negócio. E aí eu peguei e printei um aqui, já para facilitar a tua vida, que é o seguinte. Identidade corporativa. Isso é do site do Bradesco. Propósito. Por que o Bradesco existe? Para criar oportunidades para a realização das pessoas e o desenvolvimento sustentável de empresas e sociedade. Então, beleza. Então, eles estão englobando soluções e experiências para pessoas físicas, né? Nós, desenvolvimento sustentável para empresas e a sociedade. Então, eles também estão ajudando, por exemplo, as empresas a crescer, né? Dando empréstimos, né? Financiamentos, a sociedade como um todo. Então, você tem que começar a parar para pensar. A área que eu estou disputando ali, né, o que eu estou tentando o cargo, ela é uma área voltada para pessoas físicas? Ela é uma área voltada para empresas? Para você entender qual é o público que você está lidando. Tá? Agora, um outro ponto fundamental. Valores são as crenças fundamentais da organização, que servem de guia no cumprimento de nosso propósito. Se você já viu outros vídeos meus, você sabe que o alinhamento com os valores da empresa é o principal ponto de avaliação dos recrutadores. Eles vão querer avaliar você o tempo todo se vocês estão alinhados com os valores, com as crenças fundamentais da empresa. E olha qual é o primeiro ponto: cliente como razão da existência da organização. O Bradesco só existe por conta dessas pessoas, dessas empresas. Ele só não, Márcio, o Bradesco existe para ganhar dinheiro. Sim, para ganhar dinheiro, mas para ajudar essas pessoas. O pensamento é esse. Então, você pensar nessas pessoas como prioridade, né? Pessoas que engloba aqui as empresas também, é fundamental. É fundamental que você olhe para as necessidades e como você vai abordar isso. Beleza? Além disso, que isso é para você abordar ali nas soluções, você precisa entender o seguinte: crença no valor e na capacidade do desenvolvimento de pessoas. Isso a gente já está falando de uma coisa mais interna da empresa. Faz sentido isso para você? Ó, crença no valor e na capacidade de desenvolvimento das pessoas. Né? Que eles acreditam que podem ajudar no desenvolvimento das pessoas, dos seus funcionários. Respeito à dignidade e à diversidade do ser humano. Isso é um ponto importante, tem sido muito discutido. Né? Muitas empresas têm projetos internos para tratar dessas questões de diversidade, né? De combate ao preconceito e tudo mais. Outro, responsabilidade socioambiental, com incentivo de ações para o desenvolvimento sustentável. O alcance do Bradesco é nacional. Então, eles entendem a responsabilidade socioambiental que eles possuem e como eles fazem isso. Como é que eles utilizam a empresa para fazer esse tipo de projeto, para alcançar as pessoas, para melhorar o meio ambiente. Tem isso tudo no site, você precisa ler. Só que você concorda que esses pontos aqui podem compor, na verdade, o teu discurso em dois momentos, na tua apresentação pessoal ou quando os gestores perguntarem para você: por que você quer trabalhar no Bradesco? Por que você escolheu o Bradesco? Qual é a ligação que ele tem com você? E você pode dizer que você quer trabalhar num lugar que incentiva o desenvolvimento das pessoas. Você pode trabalhar num lugar, você quer trabalhar num lugar que respeita a dignidade do ser humano, que respeita a diversidade, uma empresa que se preocupa com questões relacionadas a grupos minoritários. Você quer trabalhar numa empresa que entende a sua responsabilidade socioambiental?
Então, isso é importante. Então, você tem que ficar ligado nesses pontos para utilizar eles a seu favor. Claro que desde que faça sentido para você, tá? Mas você pode utilizar isso. Beleza. Outro ponto que você pode utilizar. Isso aqui estava no site de inscrição lá do Bradesco, que todo mundo teve acesso. O estágio no Bradesco proporciona uma oportunidade para você ingressar no mercado de trabalho em uma empresa que preza pelo seu desenvolvimento. Então, uma empresa que está montando um programa muito bem estruturado para que você consiga ter uma formação profissional importante e tem experiência na formação de talentos para a construção de uma carreira sólida. Isso pode também compor o teu discurso quando fala sobre oportunidade de carreira. Você entrar num programa como estagiário e crescer na empresa, chegando a cargos altos, cargos de liderança. Então é importante que você observe isso e, se fizer sentido, você coloque isso dentro do seu discurso. Como fazer um pitch incrível, excelente, impressionador, que se destaque? Primeiro, você precisa saber se vender. Quer dizer, saber se vender exige saber o que o outro quer comprar, que é aquilo que eu falei. O que eles vão exigir de você? Que você tenha o alinhamento com a empresa e, segundo, que você tenha competências interessantes, relevantes para aquela vaga que você está concorrendo. Tá? Então, dentro do seu pitch, você precisa ter um discurso muito claro e objetivo, porque você vai ter pouco tempo, sem quebras bruscas. Não é para você falar, oi, meu nome é Márcio, eu tenho 25 anos, eu sou do Rio de Janeiro e, bom, eu já trabalhei numa empresa que eu até era estagiário dessa empresa. Cara, ninguém quer escutar uma história dessa. Você concorda comigo? Você tem que contar uma história, ela ser bem conectada, ela ter links entre um ponto e outro. Quando você for falar sobre o teu lado pessoal, quando você for partir para falar sobre experiências que você vivenciou, tem que ter um link entre isso. Não é soltar como se estivessem blocos totalmente separados. Então você precisa entender para concatenar uma história. São esses discursos que são aprovados. Venda as suas competências que são relevantes. Não tente contar tudo o que você sabe, o que você já fez na sua vida. Primeiro que não vai dar tempo e segundo, nem tudo é relevante. E se nem tudo é relevante, a pessoa perde a atenção, você não precisa contar. Você tem que pensar, sempre pensa o seguinte, o que o outro quer comprar? O que aquele cargo ali exige de mim? Exige que eu seja uma pessoa organizada, exige que eu seja uma pessoa interessada em investimentos, por exemplo, exige que eu tenha competências ligadas ao Excel, ao Power BI. Então é isso que eu vou contar para eles. Eu preciso entender isso para poder saber o que eu vou contar. Não adianta você vender ideias e conhecimentos que não fazem o menor sentido. Ah, vou trabalhar numa área financeira, na área financeira de investimentos. Beleza. Ah, eu sei mexer muito bem em AutoCAD, sei fazer planta baixa. O que tem a ver uma coisa com a outra? Tá entendendo o ponto? Beleza. E ao final do seu discurso, o último parágrafo lá, é onde você vai dizer o motivo que fez você escolher a empresa. Você pode utilizar aqueles pontos ali que eu te falei. E claro, você pode ter outros motivos por ter escolhido Bradesco, por exemplo. Tá? Mas não é só porque ele é uma grande empresa e você vai ter uma oportunidade de carreira. Várias empresas te oferecem isso. Você tem que ter uma conexão total, né? Total não, tudo bem. Você tem que ter uma conexão muito forte com a essência da empresa. Você tem que estar alinhado com esses valores, com essa cultura. Beleza? E na entrevista, como é que você vai se preparar? Primeiro, o que a vaga exige? Não é só o que está escrito. Como eu falei, você precisa entender, né? E até buscar, se você quiser, e é óbvio que eu recomendo isso, você pode buscar, por exemplo, o que pessoas daquela área fazem, até profissionais. Procurar o que um analista da área de investimentos tem de conhecimento. De repente você tem esse conhecimento, tem esse interesse em aprender. E você pode, obviamente, destacar isso do teu discurso, das tuas respostas. O que você sabe que é relevante? Que foi o que eu falei, de repente você sabe ferramentas, softwares, tem conhecimentos em relação à área financeira, já pôde participar de algum projeto, teve alguma experiência na empresa júnior.
O que você já teve de experiência? De experiência relevante? Você já fez algum estágio na área? Você já trabalhou em algum projeto? Geralmente, as pessoas utilizam muito experiência em empresa júnior. Eu sempre recomendo, porque é importante. Né? Ali você trabalhou em equipe, ali você era responsável por projetos. Você pode ter trabalhado no desenvolvimento de pessoas, pode ter liderado, pode ter feito a gestão de projetos, teve que lidar diretamente com clientes, trabalhou com negociação. Tudo isso é importante. E aí, dentro disso, que desafios você já passou? Você tem que pensar nisso, porque isso é uma pergunta que cai. O que você fez para vencer esses desafios? Lembrando, para você vencer um desafio, algo que realmente era relevante, você concorda comigo que você, como protagonista, fez algumas ações ali dentro? E essas ações podem ter desenvolvido competências em você? Competências de líder, como eu falei, competências de negociação, competências de um bom gestor. Você tem que pensar nessa forma. Deixa eu ver os desafios que eu já vivi. Pô, na empresa júnior eu já passei por isso, isso e isso. No meu estágio eu já passei por isso, isso e isso. Mas deixa eu ver o que é relevante aqui. E aí você começa a fazer uma seleção. Uma perguntinha também que tem aparecido. Né? Que eu até não coloquei aqui, mas eu quero falar para você. Um desafio que você já enfrentou e você não conseguiu vencer, não conseguiu ultrapassar. O que você faria de diferente hoje? Isso é uma pergunta importante. Que é para saber se você sabe fazer uma autoavaliação. Se você não coloca a culpa nos outros. Entendeu? Beleza. No caso do Bradesco, como será para você trabalhar em um ambiente formal? É importante. Tem pessoas que não gostam de trabalhar num ambiente formal, que vão ter que usar uma roupa formal, utilizar um vocabulário, uma comunicação mais formal. Tem pessoas que preferem trabalhar num ambiente mais descontraído, onde possam utilizar um outro tipo de comunicação, um outro tipo de roupa. Você precisa entender. Trabalhar num ambiente formal para você é tranquilo? É bom? Não tem problema nenhum? Beleza. Você pode chegar e reforçar isso. Ah, Márcio, mas isso é uma pergunta, meio estranha. Acontece. Acontece de aparecer isso e você precisa saber como responder. Outra, trabalhar você concorda comigo que ali é um ambiente formal? Como é que você vai estar vestido no dia da dinâmica? Você vai estar com uma camisa de malha comum? Ou você vai estar com uma camisa, por exemplo, uma camisa social? Mulheres, homens e mulheres. Você tem que entender que aquele momento ali é um momento profissional. Você não vai estar ali no seu quarto com tudo bagunçado atrás, caso seja online, e você com uma roupa de andar em casa e acabou. Não, aquele é um momento importante. Você tem que dar a devida importância. Para aquela pessoa que está te entrevistando, entender que você, de fato, está preparado para trabalhar naquela empresa. Com que você se identifica junto à empresa? A essência dela. Lembra que a gente falou disso. Por que você tem que ser contratado? Isso é uma perguntinha muito boa, né? É uma perguntinha que cai muito, 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 muito. E você também tem que saber se vender. Utilizando o quê? Obviamente, os 2 pontos que eles querem mais ver em você. O alinhamento com a empresa e competências que são relevantes para o cargo. Pô, Márcio, mas isso aparece várias vezes, né? Aparece. Exatamente. Isso aparece várias e várias e várias vezes. Se você pegar os outros vídeos para ver, eu falo disso inúmeras vezes e as pessoas ainda sentem dificuldade e, pior, não usam. Você precisa usar isso a seu favor. Se você usa isso a seu favor, a tua chance de passar aumenta e muito, 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 muito. Eu falei para você, eu tenho uma consultoria, eu tenho uma mentoria, onde eu faço a preparação individual das pessoas. Se você tem interesse, beleza. Entra aqui no meu Instagram, não vou nem ficar falando muito dela, não. Entra aqui no Instagram. Centenas de pessoas eu já treinei, centenas de pessoas foram aprovadas. Eu quero só que você escute o depoimento dessas alunas para você entender, não é porque vai ficar valorizando o meu trabalho, para você entender que pontos elas tinham dificuldade, que de repente também são os seus, e como isso mudou, e o que fez elas passarem para empresas gigantescas. Presta atenção nisso, porque pode sim ser uma dúvida sua, e você vai entender como solucionar. Beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo. Olá pessoal, tudo jóia com vocês?
O meu nome é Samara, eu tenho 21 anos e eu vim aqui para te perguntar se você tem um sonho de entrar numa grande empresa, talvez até numa multinacional, e venho te perguntar quantos currículos você já enviou para ver se consegue a vaga do seu sonho. Bom, durante a minha trajetória, para conseguir entrar onde eu estou hoje, eu enviei mais de 200 currículos. Para ser mais precisa, 256. E tudo isso aconteceu porque eu não tinha um foco. Eu não sabia que empresa era melhor para mim, que empresa eu queria de verdade. Eu só queria entrar numa grande empresa. E, na verdade, o método do Márcio me ajudou principalmente a descobrir onde eu queria entrar, o que eu queria fazer, qual que era o meu sonho e qual empresa tinha mais a minha cara, né? E eu, na verdade, não passei só por um processo seletivo com o método do Márcio, eu passei para 2 processos seletivos com o método do Márcio. O primeiro processo seletivo que eu passei foi para uma empresa aqui da minha cidade mesmo, que ela é uma indústria e que ela é multinacional, ela é regida por um grupo que não é daqui. E eu passei em todas as etapas do processo, porém a vaga que ia abrir para minha cidade não se concretizou, na verdade. Eles cortaram essas vagas. Porque eles estão em processo de corte. Mas eu consegui entrar para o Banco Itaú logo depois disso, usando o mesmo método do Márcio. E isso foi muito importante para mim, mesmo. Porque, como eu já disse, eu não tinha um foco. Ele me ensinou a como agir nas entrevistas, mas não como agir do tipo, quando eles te perguntarem isso, responda isso. Não, ele me fez refletir. Você realmente se conhece? Como que você vai responder quais são seus pontos fortes e fracos se você não se preparar antes, se você não se conhecer antes, se você não anotar o que realmente são seus pontos fortes, o que são seus pontos fracos e se alinhar realmente com a empresa. Então, eu recomendo fortemente que você dê uma olhada no curso dele, que você compre o curso dele e faça com todo o empenho, porque não é fácil entrar numa grande empresa, mas não é impossível como a gente imagina. Eu não imaginava entrar no Itaú. E graças a Deus, em primeiro lugar, e graças ao método do Márcio Ferreira, eu consegui. É só isso. Muito obrigada. Oi, eu sou o Felipe Oliveira, o mais novo trainee do Itaú, e eu vim aqui hoje contar algumas dicas para vocês, como que foi o processo e como que o Márcio me ajudou com a mentoria dele, que foi incrível. Bom, eu cheguei até a mentoria dele desesperado. No começo do ano eu tinha prestado um programa de trainee para uma empresa, fui até a última etapa e adivinhe, não fui aprovado. E eu me questionava o porquê que eu não fui aprovado. Meu Deus, eu fiz tudo certo, eu estudei, eu sabia isso, eu sabia aquilo. E contando para ele como que foi o meu pitch, como que eu cheguei até a final, a gente chegou à conclusão que as empresas hoje elas não querem uma máquina, elas não querem um robô, elas querem pessoas. Então, muitas vezes a gente deixa algumas histórias que foram importantes na nossa vida, por mais simples que elas sejam, essas histórias ficarem ocultas, a gente achar que não, porque eu só tenho que falar de trabalho, eu só tenho que mostrar que eu atingi aquele resultado, que foi isso que eu fiz, esse foi o meu erro no meu último processo de trainee. E quando eu fui pro Itaú, eu fui numa vibe tipo assim, cara, eu vou ser o Felipe, eu vou trazer as minhas experiências profissionais, mais menos, mas eu quero mostrar quem eu sou de fato. Por quê? No dia a dia a gente não vai trabalhar com o Felipe do currículo, a gente vai trabalhar com o Felipe Pessoa. E se o Felipe Pessoa, ele não consegue se dar bem com os outros, ele não consegue entender as transformações que estão acontecendo no mundo, na empresa, as coisas não vão tão bem. Então a gente entendeu, a gente acertou o pitch, ele me ajudou muito com alguns vídeos que eu tinha feito
para outros processos de trainee, se estava legal, se não estava legal, se estava criativo ou não. E me ajudou muito, gente. Então, só tenho a agradecer a mentoria. Ela fez total diferença. Ela me ajudou muito a chegar à aprovação. Ele é super acessível. No dia que eu mandei mensagem para ele perguntando do pitch, ele tinha acabado de receber a notícia que o filho dele tinha nascido e mesmo assim ele me respondeu. Então, gente, sério, invistam, acreditem. Vai cheio de perguntas, cheio de dúvidas. Ele é super preparado, super competente. Ele entende do processo de trainee, estágio, porque ele já vem fazendo isso há muitos anos. Então, confiem nele, segue a mentoria e vai dar tudo certo. Espero ter ajudado vocês. Um grande abraço e espero vê-los no Itaú ano que vem. Tchau, tchau!